a gente está começando a gravar aqui agora. Bom, hoje eu vou ensinar para vocês o que é a tarjeta do Pedigree e como fazer a transferência. Tem muito cliente que tem essa dúvida e eu acredito que hoje eu consigo ajudar esse pessoal e até outras pessoas que também registram pela DBA e o KC. Tá? A gente começa aqui pelo Pedigree ADBA. Essa é a tarjeta que é enviada para o criador quando ele registra a ninhada. Tá? Essa tarjeta é a mesma tarjeta que é enviada para o cliente. Tá? Então, nesse espaço aqui em amarelo, você vai ter a informação do nome do cachorro que está registrado, tá? Que foi, no caso, o criador que registrou. Essa identificação é que esse filhote morreu, tá? Era um cachorro meu, e então a gente só para ter arquivado aqui, a gente tem esse documento. É aqui a raça, né? Então o nome do cachorro, a raça, a coloração dele, tá? Aqui você tem um campo vazio onde fica o apelido, no caso aqui ele não tem nada ainda, mas se você transfere você pode colocar um apelido. O sexo do animal, tá? Aqui você tem a data de nascimento dele, janeiro, né, 2 de janeiro de 2016. Nesse campo aqui eu apaguei para evitar que as pessoas possam utilizar às vezes um número, né? Infelizmente tem gente que às vezes pode querer fazer alguma coisa, enfim. Aqui é o número do registro da DBA, tá? Aqui, caso o cachorro tenha microchip ou tatuagem, pode ser inserido também na documentação. E aqui, quando foi feita essa documentação, tá? Essa documentação foi feita em dia 10 de março de 2016. Aqui a assinatura da pessoa que autorizou essa tarjeta, né? Essa ninhada. Aqui o símbolo que significa que tem algum cachorro com DNA profile, tá? No caso, o pai tem o DNA profile, então fica esse símbolozinho aqui. Atualmente a Dandara também tem, mas esse pedigree é um pedigree mais antigo, na época ela não tinha. Então aqui é o nome dela, né, o nome do pai, o nome da mãe, sire e den. E aqui na frente vem o número deles, tá? O nome do criador vem logo abaixo, e esse campo aqui é o nome do proprietário, tá? Quando você não fez a transferência, normalmente ele está no nome do criador. No caso aqui, ele estava no meu nome, tá ok? Então essa é a visão da frente da tarjeta da DBA. Essa visão da frente, você vai precisar desse número posteriormente, para fazer a transferência, você vai precisar desse número que está aqui. Eu vou abrir a parte de trás do pedigree, tá? Aqui é o pedigree ADBA, visto na parte de trás, tá? O primeiro campo marcado aqui em amarelo são as opções de registro, de quantidade de gerações e tal. Então, aqui você tem várias opções. Aqui existe uma multa depois de 120 dias que esse cachorro foi vendido. Se ele não tiver alteração, a pessoa não faz a transferência, ela paga uma multa, né? Então, aqui eles estão avisando. Né? Antes disso, são $20, tá? Esse valor pode estar alterado, que esse pedigree é um pouquinho mais antigo. Então, eu acho que, se eu não me engano, é um pouquinho mais caro hoje a multa, tá? Aí aqui a gente tem, nessa linha, a transferência de 4 gerações, tá? São $25. A transferência de 6 gerações, com um e-mail que tem o PDF do pedigree, tá um pouquinho mais caro, 35. A transferência com 7 gerações, também com o PDF vindo no e-mail. A transferência, e aqui também tem a porcentagem de sangue de 7 gerações, tá? Aqui vem um documento a mais, que é a porcentagem de sangue. E aqui a transferência com análise de pedigree, porcentagem de sangue de 7 gerações com o PDF. Tá? Cada um tem um valor, tá? O custo vai aumentando. Aqui para vir o cartão da DBA, um cartãozinho que vem a foto do cachorro e tal, e eles sempre pedem na transferência uma foto. Aqui eles pedem uma foto com boa qualidade para poder colocar nesse cartãozinho, mas eles sempre pedem no pedigree, para quando você vai fazer a transferência, a foto do cachorro, tá? Pelo menos umas 3. Aqui, se você quiser incluir um kit de DNA profile para o teu cachorro, então tá já aqui $55, ele aumenta esse valor. E aqui é só para o certificado, tá?
Aqui é mais o certificado. Se você quiser só o DNA, ele te manda o DNA. Aí você faz lá o kit e acabou. Aqui, se você quiser o certificado junto, ele te cobra mais $10. E aqui também vem o certificado no seu nome. Tá? Então são coisas extras que você vai colocando para agregar aí no pedigree. Tá? Desculpa o telefone tocando aqui. Aqui nessa parte de baixo, a gente tem a parte de serviço de correio. Tá? Que essa parte de serviço de correio, ela demora ali, né, um pouquinho. Aí você pode adiantar essa parte de correio e também tem um custo aí, né? Para mandar em 10 dias, para mandar em 2 dias, enfim. Aqui tem o tubo, que é um tubinho que vem o pedigree dentro, né? Normalmente quando você pede um pedigree de 7 gerações, ou de 6 e tal, que ele é maior, eles mandam nesse tubo, tá? E ainda tem outras opções aqui. Aqui tem uma opção de doação para você doar para entidades que combatem rim e tal, e também tem para você se inscrever na PBT Gazette lá da DBA, também é legal. Isso aqui é uma opção bacana também para quem quer fazer a inscrição à revista. Tá? Aqui vai ficar o valor total, né? Aí aqui a gente vem para a parte do cartão de crédito. Tá? A DBA é legal que você pode colocar o cartão de crédito, né? Aqui é o número do cartão, aqui quando ele, né, a validade, código de segurança e o nome do proprietário do cartão. Você também pode ter uma outra opção de fazer o pagamento pela Western Union. Você pode enviar dinheiro diretamente para a DBA. No final aqui eu vou mostrar para vocês como é, tá? Bom, vou descer mais um pouquinho. Essa parte é importante, tá? Essa parte em cinza é a parte onde você realmente faz a transferência, tá? Na primeira linha, você vai colocar o seu nome, no caso, o nome do proprietário. Na segunda linha, o endereço. Terceira linha, cidade, estado e o CEP. A quarta linha aqui tem o e-mail e o telefone. Sempre lembrar de colocar o 55, né, que é o código do Brasil, mais o DDD e mais o número, tá? E aqui a sua assinatura, tá? A sua assinatura para que você, depois, quando você vai fazer alguma transferência também desse cachorro de venda, ou se você for criador e vai tirar uma ninhada, essa assinatura tem que bater com o que você já assinou lá, tá? Quando você recebe essa tarjeta, esse pedigree deve estar assinado pelo vendedor neste campo, tá? Este campo ele deve estar assinado por quem está te vendendo, ou o criador, ou se esse animal já é adulto e for vendido, ele também deve estar assinado pelo proprietário que está lá na frente, tá ok? A data que ele foi vendido, que é essa data importante, porque vocês lembram lá em cima tem uma multa. Então a pessoa que depois de 120 dias não transfere, paga uma multa, se eu não me engano, de $5, tá? O valor que altera é $5 ou $9, agora eu não estou lembrando exatamente. Né? Aqui a assinatura do criador. Para que serve a assinatura do criador aqui? Para você mudar o nome do cachorro. Então o nome do cachorro só pode ser alterado se o criador assinar nesse campo. Tá? Assinatura do criador para alteração de nome. Aqui são as duas opções que você tem para alterar o nome do cachorro, caso o proprietário, no caso o criador, autorize. Tá? Então você tem uma opção, que são 25 caracteres, e a segunda opção. Aqui ainda a gente tem essa parte de apelido, né, que lembra que fica lá na frente, depois. Né? E aqui a parte de microchip. Aqui embaixo a gente tem duas questõezinhas de assinalar aqui, duas opções de assinalar, que é um pedigree para você receber um mapa de ninhada ou um mapa de single register, tá? Então aqui eles te mandam por correio junto com o mapa de ninhada. E essa aqui é a parte da ADBA que a gente faz, né? E que muita gente pergunta, tá? Aqui é o site da ADBA, telefone, endereço, tá? Caixa postal e tal. Para fazer essa transferência na ADBA, não é necessário o envio por correspondência, tá? A gente pode fazer esse escaneado, tá? E aí depois a gente pode mandar um e-mail diretamente para a DBA. No caso aqui você pode usar esse e-mail deles, tá? Que você escaneia tudo que você preencheu, manda com uma foto ou 3 fotos lá que você consiga do seu cachorro e envia para eles. Uma delas vai ficar no pedigree, se você quiser até indicar qual delas é, você pode
indicar. Aí lembra que eu falei do pagamento? O pagamento, caso você não confie de fazer o pagamento por cartão de crédito e tal, você consegue fazer o pagamento pela Western Union, tá? Aí você pode ligar ou ir numa agência da Western Union se você não é cadastrado, né? Ou você pode fazer também pelo serviço do telefone, né? Eles atendem por telefone e fazem essa transferência para você, tá ok? Aí você se informa um pouquinho melhor aí em relação a isso com a Western Union. Pode ligar lá, procura no Google, dá um Google aí, procura o telefone, liga lá que eles te passam direitinho como fazer. Mas você manda o dinheiro diretamente na conta, na mão lá no ADA, né? E ele faz o pedigree para vocês. Tá ok? Então, é bem fácil a DBA. No próximo eu já vou te mostrar aí também como faz o KC. Tá ok? Por hoje é só. Esse aqui é o site da DBA. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? O registro de transferência deve ser feito dessa forma que eu expliquei, tá? A única coisa que dá para fazer online hoje é o registro de ninhada, tá? E outra hora a gente também explica para vocês como faz. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí, curto, mas acho que tira umas dúvidas aí da galera. Tá bom?